Nunca antes um objeto feito pelo homem chegou tão perto do Sol. Parker Solar Probe fornecerá dados de medição exclusivos sobre nossa estrela, mas, apesar de toda a empolgação com o projeto, todos somos movidos por uma pergunta: por que a sonda não derrete quando está perto do Sol? Parker Solar Probe permanece periodicamente na camada mais quente do Sol, o que não é a superfície do Sol. É mais quente em torno do Sol, na chamada coroa. Neste vídeo, você aprenderá como a sonda solar está enfrentando o calor e quais novas informações ela fornecerá. Antes de começar, gostaríamos de pedir uma contribuição importante para o nosso canal. Deixe um comentário sobre o tema no final. De agora em diante, sempre recompensaremos as contribuições de nossos inscritos com uma curtida. Além disso, colocaremos sua informativa e enriquecedora contribuição no topo para que todos a leiam primeiro. Apenas certifique-se de que você já está inscrito, curta o vídeo e cite isso no topo do seu comentário. A viagem ao Sol. Explorar nosso astro é de extrema importância para nós terráqueos. Sem o Sol não há vida em nosso planeta. Nosso clima e estações dependem da radiação solar. As atividades do Sol também influenciam constantemente o campo magnético do nosso planeta. E algumas pessoas até afirmam que as tempestades solares têm influências confusas, semelhantes na psique humana, como a lua cheia. Do lado puramente científico, astrônomos e cosmólogos gostariam especialmente de aprender mais sobre os até então misteriosos processos na superfície do Sol e da corona. Corona significa o mesmo que coroa. Esse brilho fino ao redor do nosso Sol só pode ser visto da Terra com filtros especiais ou durante um eclipse solar. A coroa é um grande mistério para cientistas até hoje. Afinal, nessa camada, que fica vários quilômetros acima da superfície, prevalecem temperaturas de até 1 milhão de graus Celsius. Enquanto as temperaturas na superfície do Sol são de apenas cerca de 6.000 graus Celsius. O Sol, como sua coroa, não é igualmente quente em todos os lugares. Na superfície de nossa estrela, ocorrem fusões constantes, as coisas borbulham e as forças giram. É semelhante na coroa, só que lá o calor está na forma de nuvens de partículas mais finas. Essas nuvens, ou evaporações, são diretamente influenciadas pelas atividades na superfície do Sol. As partículas que formam a coroa são formadas pelos processos ígneos do Sol, ou pelo menos são influenciadas por eles. Essas interações ainda não são conhecidas exatamente, e é uma das tarefas da Parker Solar Probe descobrir mais sobre as conexões. Por trás do efeito da formação de calor extremo no ambiente do Sol, devem estar forças físicas e provavelmente também processos químicos, que não conhecemos até agora. Talvez possamos até nos beneficiar dessas descobertas quanto à nossa própria indústria de energia. Basta pensar que a eletricidade que você tira da tomada sempre ocorre por meio da geração de calor. Se também pudéssemos gerar temperaturas ou calor usando o mesmo truque que o Sol usa, poderíamos gerar maiores quantidades de energia com muito mais facilidade. Ou multiplicar a energia de maneira simples e possivelmente ecológica. Além de estudar o enorme calor gerado na coroa, a sonda também está medindo as famosas tempestades solares. Estas são gigantescas erupções de partículas. Os ventos se originam em violentas erupções na superfície. Durante essas erupções, fluxos de plasma e partículas são liberados, que inicialmente flutuam nas imediações do Sol. Por fim, as cargas também entram na coroa e são liberadas da atração gravitacional do Sol por um mecanismo que ainda é amplamente desconhecido. Então, esses fluxos de partículas se afastam do Sol em velocidade extrema e vão para o espaço. Se esses fluxos de partículas encontrarem o campo magnético da Terra, este é extremamente deslocado e esticado. Assume-se que ventos solares podem substituir toda a eletricidade terrestre se atingirem certa força. Explosões e ventos solares têm sido intensamente pesquisados por cerca de 100 anos. Foi o bastante para encontrar certos ritmos nas erupções e ventos. O Sol está geralmente sujeito a um ritmo de 11 anos. Nesse período, erupções ocorrem em certos padrões. Os ventos foram quase previsíveis por certo tempo. De repente, o comportamento do Sol mudou. A princípio, a atividade enfraqueceu de forma inusitada. Os cientistas já estavam preocupados quando a atividade solar aumentou novamente. Esses eventos aconteceram totalmente fora dos ciclos conhecidos até agora.
Ainda não temos certeza de que o Sol mostra caprichos extremos em seu comportamento de tempos em tempos. Como isso pode ser perigoso para nosso mundo, cada vez mais tecnológico, é de extrema importância que aprendamos mais sobre o Sol. Uma perda total de eletricidade mergulharia a Terra em um caos indescritível em poucas horas. Portanto, Parker Solar Probe tem uma missão científica extremamente importante. Parker Solar Probe. Lançada em agosto de 2018, a sonda solar é um projeto conjunto entre a NASA, a ESA e várias outras nações. Para lançar a sonda, a NASA aproveitou uma janela de tempo em que o Sol e a Terra estavam particularmente próximos e a trajetória da sonda era ideal. Como as sondas não podem ir direto para seus destinos, mas sim se mover ao longo dos campos gravitacionais dos planetas, e, finalmente, usar também sua força para o voo adiante, Parker Solar Probe primeiro deu 7 voltas ao redor de Vênus, antes de definir o curso para o Sol. Claro, a NASA também usou esses sobrevoos das manobras de Vênus para reunir algumas novas impressões do planeta. Em abril de 2021, chegou a hora. A sonda voou pela coroa brilhante e quente do Sol pela primeira vez, e agora vamos ver como isso aconteceu. Durante seu voo, a sonda chegou a 6,1 milhões de quilômetros da superfície do Sol. Apesar dos 2.500 graus do lado de fora, os instrumentos de medição sensíveis dentro da sonda permaneceram em pouco mais de 30 graus. Equipes internacionais de cientistas, engenheiros e técnicos passaram quase 10 anos trabalhando nessa obra-prima. A chave para o sucesso é um sofisticado sistema de proteção térmica que inclui materiais especiais, escudo térmico, a posição da sonda e o sistema de resfriamento movido a água. O Laboratório de Física Aplicada Hopkins, em Maryland, Estados Unidos, foi responsável pela construção do sistema de resfriamento de água. O sistema de proteção térmica possui 2 camadas de fibra de carbono reforçadas, que mantêm suas propriedades estruturais mesmo no calor mais alto. Há também uma espuma de carbono entre essas camadas. Existem bolsas de ar tão grandes nessas fibras que quase nenhum calor é transferido. Do lado de fora, Parker Solar Probe é totalmente envolto em óxido de alumínio branco. A cor e o material refletem a luz de maneira ideal, de modo que a cobertura externa reflete mais calor do que absorve. Entre o carbono e o óxido de alumínio, existe uma camada de tungstênio. Este metal pesado, quase branco e muito denso, só ferve a uma temperatura de 5.900 graus Celsius. Devido à camada de separação de tungstênio, a camada externa e as camadas de carbono dentro da sonda praticamente não podem reagir umas com as outras. O calor permanece do lado de fora, mesmo sob as condições extremas da coroa solar. A posição e a trajetória da sonda são programadas para sempre manter o escudo voltado para a superfície do Sol. Para garantir que Parker Solar Probe ainda possa olhar diretamente para o Sol, as câmeras e os sensores de medição foram posicionados de forma que mal apareçam por trás dos escudos de proteção. O voo através da coroa externa. Mesmo em seus próximos voos, Parker Solar Probe passará apenas pelas camadas externas da coroa e apenas por um tempo muito limitado. Nessas camadas, a quantidade de partículas quentes com as quais a sonda entra em contato é muito pequena. A transferência de calor permanecerá em um mínimo tolerável. Podemos comparar o voo da sonda através das temperaturas extremas mais ou menos como abrir um forno quente. Desde que você não toque nos metais ou em qualquer alimento aquecido do forno, você não se queimará se sua mão permanecer no forno por pouco tempo. Os tempos de passagem de Parker Solar Probe são projetados especificamente para corresponder a um curto tempo de permanência no forno. Embora a sonda estivesse perfeitamente equipada, cientistas e engenheiros, na primeira passagem, prenderam a respiração. Quando a sonda Parker permaneceu totalmente funcional em 28 de abril de 2021, mesmo em temperaturas próximas a 3.000 graus, houve grande alegria entre a NASA e todas as outras instalações envolvidas. A 586 mil km por hora, a sonda percorreu brevemente a coroa uma vez, fez medições iniciais, filmou um fluxo de partículas e partiu depois de apenas algumas horas. Durante os momentos em que a sonda está longe do Sol, se aproxima periodicamente de Vênus ou Mercúrio. Claro, cientistas gostariam de usar esses tempos para explorar os 2 planetas mais próximos do Sol um pouco mais de perto. Além disso, durante esses períodos, a sonda novamente usa as forças gravitacionais de Vênus e definir um curso em direção ao Sol com vigor renovado. A próxima aproximação à nossa estrela não ocorrerá até 2024. Cientistas precisarão de muita paciência para esta missão excepcional, mas valerá a pena esperar. Os primeiros resultados já eram inéditos para os pesquisadores, e a avaliação dos dados de medição
levará vários meses. A sonda provavelmente chegará mais perto do Sol em 24 de dezembro de 2024. Para os pesquisadores, então será verdadeiramente como Natal. Podem aguardar dados e imagens exclusivos como presente. Um total de 5 aproximações estão planejadas, a última das quais ocorrerá em julho de 2025. Claro, todos na Terra esperam que o design da sonda sobreviva bem a todos os sobrevoos. No entanto, pesquisadores e técnicos não esperam que a sonda funcione além de meados de 2025. Se Parker Probe ainda estiver funcionando no final de sua missão programada, a missão pode ser estendida a qualquer momento. Espera-se que os 5 sobrevoos sejam suficientes para fornecer aos pesquisadores exatamente os dados de que precisam para descobertas importantes sobre nossa estrela. Graças aos dados, saberemos pela primeira vez o que realmente acontece na superfície da estrela fervilhante, como são os ventos solares ao redor do Sol e, claro, quais processos contribuem para que o Sol emita sua radiação em ciclos específicos. A sonda recebeu o nome do cientista americano Eugene Parker. Foi ele quem cunhou o termo vento solar. Parker é considerado um pioneiro no campo da exploração solar. Aqui no Simple Space, manteremos você atualizado e esperamos compartilhar as notícias mais importantes da exploração solar com você em breve. Agora, diga-nos o que você acha do design exclusivo da sonda Parker. Você acha fascinante o que a tecnologia torna possível ou não dá valor a isso? Agradecemos sua contribuição e opinião sobre a exploração solar e a sonda Parker. Lembre-se de mencionar sua inscrição no comentário, caso tenha, e curtir o vídeo. Que bom que você se juntou a nós hoje e até a próxima!